Olá, meus prezados seguidores aí do Facebook, da nossa página Prof. Renato Brasileiro. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, trazendo sempre, sempre com o objetivo de trazer para vocês qualidade, material de qualidade sobre processo penal e legislação criminal especial, eu resolvi gravar uma série de vídeos aqui para as nossas revisões e, como tema, eu pensei em trabalharmos com súmulas dos tribunais superiores, do STF e do STJ. Agora veja, esse trabalho em relação às súmulas não vai ser um comentário em relação às súmulas. Na verdade, não quero fazer uma simples leitura de súmulas com os senhores. A proposta nossa é mostrar para vocês súmulas que estão ultrapassadas, súmulas que estão superadas e que, portanto, deveriam talvez, com devido respeito, serem inclusive canceladas pelos tribunais superiores. Eu pensei em fazer essas revisões por quê? Porque é muito comum que em alguns concursos públicos o examinador de maldade resolva copiar uma súmula dessas na sua prova. E há muitos alunos que gostam de ler súmulas na véspera da prova. Você lê uma súmula, aquela súmula não foi cancelada, fica a impressão de que ela ainda é válida e você vai lá e erra essa questão na sua prova. Então, o nosso objetivo é trabalharmos com isso, ou seja, gravarmos vídeos sobre súmulas superadas dos tribunais superiores, exatamente para que você não seja induzido a erro num eventual concurso, numa eventual prova da OAB. Combinado? Pessoal, primeira súmula de hoje é a súmula de número 208 do Supremo. Então, neste primeiro vídeo, vou falar com você sobre essa súmula. Renato, mas o que há de importante quanto à súmula 208 e por que essa súmula estaria ultrapassada? Está aí o teor da súmula na tela. O assistente do Ministério Público não pode recorrer extraordinariamente de decisão concessiva de habeas corpus. Pessoal, primeiro, a súmula fala sobre o assistente do MP. Você saberia me dizer quem é o assistente do MP e qual é o momento adequado para sua habilitação no processo? Para responder a isso, basta atentar para a redação do artigo 268 do CPP, que vai dizer que em todos os termos da ação pública poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido ou seu representante legal, ou na falta qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31. O artigo 31 faz menção aos sucessores, ou seja, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, sendo que para muitos o companheiro também poderia ser incluído nessa linha sucessória. Então, na verdade, pessoal, quem é o assistente do MP? Simples. Nada mais é do que a vítima ou seu representante legal, ou, no caso de ausência, morte, seus sucessores, que vão se habilitar no processo em crimes de ação penal pública. Lembre-se sempre disso. Só há falar em assistente do MP quando se trata de crime de ação penal pública. Porque se você é vítima e se trata de crime de ação penal privada, aí você vai surgir no processo como parte principal, como querelante. Então, na verdade, pessoal, lembre-se que a vítima ela pode surgir como parte no processo em duas situações distintas. Se trata de crime de ação penal privada, cabe ao ofendido procurar um advogado e ajuizar uma queixa-crime. Ele passa a ser querelante. Se trata de crime de ação penal pública, a vítima pode procurar um advogado e se habilitar como assistente da acusação. Então, o assistente é a vítima que se habilita em processos de crimes de ação penal pública. Cuidado, eu só posso pensar no assistente durante o curso do processo. Então, na verdade, o assistente do Ministério Público vai surgir apenas na fase judicial. Durante as investigações, o ofendido não pode se habilitar como assistente
da acusação, não pode se habilitar como assistente do MP, somente durante o curso do processo. Mas, Renato, o que diz então a súmula? Que o assistente do MP, já comentei sobre ele, não pode recorrer extraordinariamente de decisão concessiva de habeas corpus. Então, na visão do Supremo, a época em que essa súmula foi concebida, não há por que se admitir a interposição de recurso do assistente contra uma decisão que conceda ordem em habeas corpus, colocando, por exemplo, o acusado em liberdade. Aí o cuidado de vocês, qual seja? Cuidado para entender que essa súmula 208 do Supremo foi concebida à ótica, sob a luz da antiga redação do 311, que ao dispor sobre os legitimados para requerer a prisão preventiva, não fazia menção ao assistente, fazia menção ao Ministério Público, fazia menção ao querelante ou representação da autoridade policial. Perceba que a antiga redação do 311 não fazia menção ao assistente. Por isso mesmo que, se ele não podia requerer a prisão preventiva, não poderia ele recorrer extraordinariamente contra eventual decisão concessiva de habeas corpus. Entra aqui o motivo pelo qual a súmula está ultrapassada, qual seja, está aí na tela. A nova redação que foi dada ao artigo 311 do CPP pela Lei 12.403. Vejam, em qualquer fase da investigação ou do processo, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação, ou a requerimento do MP, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Comparando-se as duas redações, pessoal, percebe-se que a grande novidade é que agora o assistente tem legitimidade para requerer a decretação do quê? Da prisão preventiva. Evidentemente, quem pode o mais também pode o menos. Então, se ele tem legitimidade para requerer a prisão preventiva durante o processo judicial, é evidente que também terá essa legitimidade para requerer a decretação de medidas cautelares diversas da prisão. Aí reside o motivo pelo qual a súmula 208 está ultrapassada. A partir do momento em que o assistente ganha essa legitimidade para requerer a decretação da prisão preventiva, é evidente que ele passa a ter interesse recursal para impugnar eventual decisão concessiva de habeas corpus em favor do acusado. Eu te dou um exemplo muito simples para você visualizar. Imagine um processo tramitando na primeira instância. O assistente do Ministério Público, através de seu advogado, pede ao juiz a decretação da prisão preventiva. A prisão é decretada. O acusado, através de seu advogado ou ele mesmo, impetra um habeas corpus perante o tribunal. E o tribunal concede a ordem, colocando o acusado em liberdade. Vejam que essa decisão concessiva de habeas corpus atenta a toda a evidência contra o interesse do assistente, porque a prisão por ele pleiteada acaba de ser cassada no bojo de um habeas corpus. Pode o assistente recorrer contra esse habeas corpus, contra essa decisão? Pode, inclusive extraordinariamente. Então, pessoal, essa súmula 208, hoje, podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que essa súmula 208 do Supremo encontra-se superada, exatamente por conta da nova redação dada ao artigo 311 pela Lei 12.403. Então, era isso que eu queria trazer para os senhores, esse entendimento quanto a essa súmula que hoje está ultrapassada. Tranquilo? Agradeço, então, aí pela participação de todos os senhores e desde já os convido para os nossos próximos vídeos, onde vamos continuar falando de súmulas superadas. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.